Continuando com sistemas polifásicos. Sistema bifásico, sistema trifásico e também sistema de potência. Na última aula, nós paramos esse QR Code que você vê aqui do lado, para facilitar você copiar essa apresentação, esse material. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Falamos de sistema trifásico, mostramos a posição dos fasores no sistema trifásico, que é a nossa realidade. Estudamos também o sistema de conexão Y e delta, né? Que a gente chama o Y de ligação estrela, ligação triângulo. Falamos do sistema trifásico na apresentação, na sequência ABC, ABC no sentido horário, né? E definimos todos esses ângulos para cada fasor, desde quando colocamos o fasor BC como referencial, né? Colocando o fasor BC como referencial. Você considerando esse triângulo no eixo ortogonal, né? E você imagina aqui a ordenada Y e a X. Aí você vê que a posição do fasor A, ó, né? Aí a gente considera o fasor BC como referencial, o primeiro referencial. A partir desse fasor, nós vamos medir o ângulo de todos os outros desse conjunto. Aí você diz que ele está no marco zero, né? Ah, professor, mas a posição dele não está no zero. Aqui ele está a menos 30 graus, né? Mas eu estou considerando aqui o fasor BC. Tá? Considerando o fasor BC. Fasor resultante BC. Então, ele é zero. Aí o seguinte, que é AB 120 e o outro 240. Agora, veja que eu considerando ele aqui sozinho, ele realmente fica menos 30 graus, né? A posição dele aqui no eixo ortogonal, ó. Quando você olhar, aqui não está passando a ordenada Y, X, né? O eixo da abscissa. Então, a posição do fasor BN realmente é menos 30 graus, porque ele já está no quarto quadrante, né? Depois você dá uma olhadinha. Estudamos o equilíbrio neste primeiro exemplo. Eu vou partir exatamente
vou ficar lá no exemplo que nós estudamos, que foi esse daqui. Exemplo 6. Um sistema CBA, um sistema trifásico CBA, a 3 fios, com cargas desequilibradas, né? Ou nós não vimos esse exemplo? Acho que foi o anterior. Deixa eu ver o anterior. Eu não olhei o vídeo. Carga equilibrada. Aquele foi com carga desequilibrada, né? Foi que nós paramos. Eu não olhei o vídeo antes. Foi aqui, desequilibradas, com 3 condutores. Foi esse mesmo. Onde a gente não colocou era esse exemplo aqui. Estando apenas as 3 linhas ABC ligadas a uma carga desequilibrada em estrela, o ponto comum das 3 impedâncias da carga não está no potencial do nêutron e é designado por zero, né? Em vez de N. Então, as tensões nas 3 impedâncias podem diferir consideravelmente do valor entre linha e nêutron, como mostra o triângulo das tensões que relaciona todas as tensões no circuito. E é muito importante a gente verificar a diferença de tensão entre o ponto zero, quando eu não tenho o quarto fio, né? E o neutro, a tensão de deslocamento do neutro, né? Quando eu tiro o neutro, quando há uma falta de neutro, né? Nesse sistema, como é que o circuito se comporta? Interessante aí, né? Vamos ver como é que ele se comporta aí. Então, esse exemplo 6. Um sistema trifásico CBA, 3 condutores, a 3 fios. Ele tem 208 volts. Tem carga ZA de 6 ohms com ângulo zero. A ZB, 6 ohms com ângulo zero. E a ZC, 5. Já desequilibrou, né? Com ângulo de 45 graus. Está ligado em estrela. Olha a figura 1416. Determinar as correntes de linha e o fasor tensão em cada impedância. Traçar o triângulo das tensões e determinar, isso que eu não fiz na última aula, que já estava passando de 50 minutos, a tensão de deslocamento de nêutron, o VO0. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, porque ele pediu para você determinar as correntes de linha. Então, eu tenho que trabalhar com as equações, né? Aqui você pode considerar 2 malhas. Ó. Nós criamos a corrente 1 para simplificar, né? Apesar de você ter 3 malhas aqui, para cada corrente você cria uma malha, um circuito fechado, né? Mas vamos trabalhar com 2, para simplificar. Considerando a corrente 1, todos aqueles procedimentos de como trabalhar com a lei de Kirchhoff, né? Dentro de uma malha.
Consideramos o sistema como horário, né? Olha aí a setinha, aí 1. E aí 2 também como horário. Aí agora eu vou determinar as equações desse sistema para encontrar o valor de 1 e 2. A gente vê que cada malha, a corrente 1, nós temos a tensão da malha 1. Olha aí quem é V1, né? Porque se isso aqui é a malha 1, essa diferença de potencial entre A e B, o VAB aqui, ó, né? VAB, olha como a seta começa aqui e termina aqui. Então, é VAB. É 208 com um ângulo de 240. A gente já definiu lá no conceito. E a malha VB, né? A malha VB aqui dos pontos VB, VBC, né? É 208 com um ângulo de 0 graus. Então, a gente constrói aqui a matriz da impedância, a matriz das correntes, que é uma matriz de incógnita, né? E a matriz das tensões. Aqui é a lei de Ohm, né? A impedância vezes a corrente é igual à tensão, né? Então, quem é Z11? Z1 são todos os elementos que pertencem à malha 1. Quem é ele? É 60 mais 630, né? Quem é Z12? É a impedância que pertence à malha 1 e concomitantemente pertence à malha 2. É 630, está aqui. Qual é o sinal dela? Qual é o sinal? Depende do sentido das correntes. A corrente na malha 1 está passando nesse sentido e a corrente da malha 2 é o contrário, ó, né? Então, os sentidos das correntes que passam no elemento comum, as duas malhas, são diferentes. Quando são diferentes, o sinal é negativo. Que é a impedância Z21, né? Aqui na segunda linha, primeira coluna, né? A impedância Z21 é igual à impedância Z12, então é menos 6 com 30 graus. E o último elemento, que é o Z22, ou seja, a soma de todas as impedâncias da malha 2, né? Quem é? É 630 mais 545. Determinamos, né? Quem é V11? Nós já discutimos, né? A tensão na malha 1 é 208, 240 graus. E V2, ou VBC, né? É 208 com um ângulo de 0 graus, definido lá nas definições do início, né? Então, agora a gente vai determinar as correntes, né? De uma forma bem prática. Já fizemos direto aqui, a gente já conhece esse cálculo. Eu reduzi para a economia de tempo e papel. Você sabe perfeitamente fazer isso daqui. Certo? Então, a corrente 1 deu 23.3.261 e a corrente 2 deu esse valor. Então, quem são as correntes IA, IB e C? Eu vou trazer aquela figura para cá para melhorar aqui a nossa explicação, né? Eu vou trazer a figura para cá para facilitar o entendimento, né? Trazê-la para cá, só para nos ajudar nesse raciocínio, né? Para não ficar voltando lá naquela página, eu trouxe a corrente, o gráfico para cá, né? Para facilitar o nosso estudo. Então, quem é IA? Olha aí, quem é IA? IA é o mesmo I1, né? Por isso que ele disse, ó, né? IA, a corrente que entra aqui, é o mesmo I1, né? Pronto. Então, quem é o I1? É 23.3.261.1. Pronto, né? Agora, quem é o IB? Quem é a corrente B? Olha aí. A corrente B é a diferença do I2 menos o I1, né?
porque o I2 está entrando e o I1 está voltando. Então, a diferença dos dois... Aí você pega aquela maquinazinha EP que eu lhe dei de presente e efetua esse cálculo aqui, ó. I2 menos I1, 26,5, com um ângulo de menos 63,4, menos 23,3, 261,1, me deu uma corrente IB de 15,45 com um ângulo de 2,5. Cálculozinho muito simples, feito naquela nossa maquinazinha app, né? Está no seu celular. Agora, quem é o IC? Quem é a corrente que entra aqui? Olha aí, a gente vê que a corrente que entra aqui, se eu imaginar ela entrando, ela é o inverso desse I1 que está vindo para cá, né? Desse I2, né? Perdão, aí aqui é um I2. Dá até para aumentar essa figura, né? Ou não? Está dando para ver, né? Então, o IC é menos I2. Ó. E quem foi o I2, né? Pronto, ó. Coloquei aqui, ó. Professor, os ângulos estão diferentes. Esse é o complementar daquele. Ó. Ou você escreve ele na forma anti-horário, né? Ou você escreve ele aqui na forma... Aqui é horário, né? Aqui é anti-horário. Né? A posição física do fasor é a mesma. Então, as tensões nas três impedâncias, em cima de cada impedância dessa, como é que eu determino aqui a diferença de potencial aqui em cima? Como é que eu determino, né? Eu não tenho como, é a lei de Ohm. É o produto da corrente pela impedância. Pronto, né? Tem para onde correr, é isso mesmo. Aí, por que o senhor chamou de VAO? Não, porque a tensão ela é medida nos terminais do elemento. Esse é um elemento que tem um terminal A e o outro elemento aqui é o zero, que nós chamamos de zero de O, né? O, chamado de O. Por isso que eu digo VAO. A diferença de potencial sempre é entendida entre dois pontos, né? Quem é o VAO? O VAO é o produto da corrente que está passando pelo elemento, que é o CA, então vezes IA. Quem é IA? Acabamos de determinar. É 23,3 com o ângulo 261,1. E quem é o ZA? Está definido aqui, ó. É 6 com ângulo zero. Agora é só multiplicar. Quanto é 23,3 vezes 6? Deu 139,8. Aí, usando, já que eu estou multiplicando aquela propriedade dos números complexos, né? Eu somo os ângulos. 261,1 mais 0 é 261,1. Aí eu vou encontrar também, ó, sucessivamente, eu encontro BO0, né? Multipliquei, olha aí, né? Encontro VO0, multipliquei, olha aí, né? Veja que essas tensões, elas têm um módulo diferente, ó, né? E também ângulos diferentes, né? Então, são vetores, né? Vamos continuar. Já encontramos as correntes que ele pediu e suas respectivas. O que foi que ele pedia no problema? Voltemos lá. Determinar as correntes de linha e a tensão e o fasor tensão em cada impedância. Já determinamos as correntes de linha, que é IA, IB e C, né? E as tensões em cima de cada elemento. A gente já respondeu, né? E o fasor tensão em cada impedância. Já definimos. Aí depois tem uma segunda tarefa, que é traçar o triângulo das tensões. Além de eu escrever aqui, de eu desenhar o triângulo das tensões, eu também vou determinar a tensão de deslocamento de neutro. Houve um deslocamento do neutro. Você vai já entender o que é essa palavra de deslocamento de neutro. Apesar de ser um circuito desequilibrado, né? A carga nas três fases, na fase A, B e C, elas não têm a mesma amplitude, não têm a mesma dimensão, né? As cargas. O ZA é 6,0, é 6 com ângulo zero,
o ZB também é 6, mas o ZC já é 5. Então, nós encontramos aqui as tensões, como deram diferentes, né? Vamos lá agora. Então, o diagrama, isso aqui foi que não vimos na última aula. Agora veja como ficou interessante aqui, ó. Então, o diagrama de fasores destas três tensões, mostrado na figura 17, está vendo aqui a figura 17, 14, 17, forma um triângulo equilátero, X iguais, ó, o lado VOC, VBO é igual ao lado VBO, VAO, que também é igual ao lado VCO, VAO. Né? Esses três lados são iguais. Aí nós colocamos os fasores aqui dentro, ó, tudo bonitinho aqui dentro, né? Comparando. Né? Então, na figura 14, 18, reconstrói-se esse triângulo acrescentando-se o neutro, aquele neutro que nós não usamos. Agora a gente colocou o neutro aqui, ó. Né? Interessante esse comportamento. É uma realidade que acontece aí nas linhas de distribuição, né? Então, reconstrói-se o triângulo, acrescentando-se o neutro e aparecendo assim a tensão de deslocamento do neutro, VON, né? Porque o primeiro ponto era O. O segundo ponto, quando a gente liga para colocar o quarto cabo, né, o N, então apareceu um fasorzinho aqui. Olha aí que coisa interessante, né? Apareceu a tensão de deslocamento VON. Essa tensão pode ser calculada utilizando-se qualquer um dos três pontos. A e C, seguindo-se a notação convencional de duplo índice. Então, quem é a tensão VON? Né? Quem é a tensão VON? Interessante aqui, né? Então, eu vou somar VOA, VOA. Olha, eu quero saber quem é VON, quem é esse fasorzinho aqui. Quanto vale o comprimento ON, né? Aqui eu não tenho um triângulo aqui embaixo, então eu vou ter que somar os outros triângulos, né? Os outros lados desse triângulo. Ó, o lado do triângulo ON e o outro lado aqui é o OA e o A e o AN, né? São os dois lados. Viu? Interessante a matemática, né? Viu aí como a matemática funciona? Então, quem é o VOA? Calculamos o VOA, né? Nós calculamos, está aqui o VOA. Olha aí, o VOA, né? O VAO é 139,8, né? Aí o VOA é o contrário dele, certo? Está aí, ó, 139,8 com ângulo de 261. E quem é o VAN? Também nós calculamos lá. Ó. Quem é o VAN? É o 120, né? Olhando para cá, ó. O VAN é o 120 com menos 90, né? VAN. Calculamos o VAN. Entendido aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida é só falar no chat ou levantar a mãozinha que a gente para aqui e esclarece para você, né?
Método do deslocamento de neutro, carga desequilibrada em estrela, 3 condutores. No exemplo 6, esse que nós acabamos de dar uma olhadinha aqui agora, a tensão VON de deslocamento do neutro foi obtida em função das tensões na carga. Se determinarmos uma expressão para VON, independente das tensões na carga, as correntes e tensões pedidas no exemplo 6 serão obtidas mais diretamente, como mostra o exemplo 7. Vamos já olhar o exemplo 7. Para obter a tensão de deslocamento de neutro, escreve-se as correntes de linha em termos das tensões na carga e das admitâncias. E nós estudamos a admitância, né? Está sendo utilizada aqui, ó. Quem é IA? IA é VAO vezes a admitância A. Né? Lembra quem era a admitância? Porque quando tu pensa em impedância, é a dificuldade que a corrente encontra no circuito, né? A impedância são todas aquelas coisas que dificultam e que executam o trabalho, né? Da corrente no circuito. Já a admitância não, é a condutibilidade, né? Porque a impedância ela é uma expressão de dificuldade de deslocamento da corrente. Já a admitância é a condutibilidade da corrente, né? Aí você tem também essa outra forma de você escrever a corrente, né? Quando você multiplica a tensão pela admitância, né? Então, IA vai ser VAO vezes o YA, que é a admitância, e B, VBO, YB, e C, VCO, YC. Só definindo de uma outra forma. Em seguida, aplicando-se as leis de Kirchhoff ao nó da figura 1419. Cadê a figura 1419? Vou já trazê-la para cá. Para facilitar, eu deveria levar, mas não vai caber aqui em canto nenhum. Então, aplicando-se a lei de Kirchhoff para as correntes no nó zero, escrevendo. É quando eu aplico aqui, ó. A soma das três correntes que estão entrando aqui é igual a zero, né? A gente aprendeu na primeira lei de Kirchhoff. Então, se eu somar as três correntes, que ele está fechado em estrela, então confere o nosso procedimento aqui, ó. É igual a zero, né? Aí agora, quem é a corrente A? É VOA vezes YA mais VOB vezes YD mais VCO vezes YC. Somei tudo, deu zero. Né? No diagrama da figura 1418, cadê da cartilha 18? No diagrama da figura 1418, que é esse daqui, ó, devia colocar lá também para tudo. Viram-se as tensões VOA, VBO e VCO, em função das suas componentes. Então, VAO, olhando para aquele diagrama, é igual a VAN mais VNO. VBO é VBN mais VNO. VCO é VCN mais VNO. Substituindo a expressão 4, são essas três aqui, em 3, aqui dentro, ó, substituindo, você vai obter no final essa equação. Como é que a gente encontra o VON, aquela tensão de deslocamento de neutro? É só uma questão, é só uma jogada matemática, né? É uma jogada matemática. Não ficou muito complexo, não, né? E é só uma jogada matemática. Interessante
é que você vai usar essas equações aqui agora. A equação 6, ó. Então, a tensão de deslocamento de neutro, ela se restringiu aqui, VAN vezes YA, VBN vezes YB, mais VCN vezes YC, dividido por YA mais YB mais YC, né? Simplificando. As tensões VAN, VBN e VCN da equação 6, acabamos de definir aqui a equação 6, tá? São obtidas pelo triângulo da figura 1415, para a sequência dada no problema. As admitâncias YA, YB e YC são os inversos das impedâncias, né? Nós já comentamos aí que YA, YB e YC são as admitâncias, que é o inverso das impedâncias, né? Portanto, como todos os termos de 6 são dados e obtidos facilmente, a tensão de deslocamento do neutro pode ser calculada e empregada na determinação das correntes de linha, simplificando toda a situação. Então, vamos ao problema 7, que agora a gente vai visualizar, né? Meio grande aqui, mas a gente vai visualizar aqui no 7. Determinar as correntes de linha e as tensões na carga do exemplo 6 pelo método do deslocamento de neutro. Aí, muito simples, né? É aí que você vai novamente usar aquela calculadorazinha que eu lhe dei lá, porque se você ficar fazendo os cálculos manualmente, é muito cansativo. Tem gente que não aguenta, não, né? Então, daí vamos usar a tecnologia. Eu te dei uma app para isso. Então, para mim achar o VON, eu vou ter que encontrar o YA, YB e YC. Quem é o YA? É o inverso do ZA, né? Quem era o ZA? Não era 6 com ângulo zero? Está aqui o inverso deles, ó. Já calculei direto aqui, ó. Né? Quem é o YB? Né? E aí foi. E o YC? Aí eu vou somar os três, ó. Já somei os três, que eu vou precisar no denominador, né? Eu vou precisar no denominador, né? Olhe bem, eu fui tratando aqui para ir enxugando esse cálculo, logo encontrando os valores de YA, YB e YC. Encontrei. Quem é o YA? É o inverso de ZA. Desde lá o exemplo 6, né? Quem é o YB? É o inverso de ZB. Quem é o YC? É o inverso de ZC. Aí fui lá, investi, saí da forma polar para a forma retangular, porque no final eu vou ter que somar. Olha o denominador. O denominador é YA mais YB mais YC. Somei tudo isso daqui, deu este valor, 0,504, com um ângulo de menos 26,5. Agora é só multiplicar. Eu já tenho o valor de YA e VAN, saí multiplicando tudo. Ó. Saí multiplicando tudo. Certo? E é só uma matemática assim que você vai usar aquela maquininha. Agora eu vou lá trabalhar o numerador, porque eu já trabalhei o denominador, né? Eu separei os dois cálculos. O numerador é VAN vezes YA, mais VBN YB, mais VCN YC. Já trabalhamos o YA mais YB mais YC, que deu 0,504 com um ângulo de menos 26,5. Agora nós vamos trabalhar para saber quem é o VAN YA mais VBN YB mais VCN YC. Que é interessante, depois eu vou encontrar o VON, né? Então, vamos lá. Quem é o VAN-YA? VAN, eu sei que é 120/90, multiplicando pelo YA, já tinha determinado, então deu menos J20. O VBN-YB, multipliquei e encontrei 20. O VCN-YC, multipliquei e encontrei 24,5. Já transformei para retangular, somei tudo, os produtos foram somados, me deu 14,1 com um ângulo 13,1. Pronto.
Agora é só eu pegar essa somatória, dividir pela somatória das admitâncias, né? Que a somatória das admitâncias deu 0,504 com ângulo de menos 26,5, dividindo y, o VANYA mais VBNYB mais VCNYC, deu 14,1 com ângulo 13,1, dividindo isso daí por 0,504 com ângulo de menos 26,5, me deu uma tensão de deslocamento de neutro VON de 28,0396. Viu aí? Você tem tensão de deslocamento de neutro. Interessante aí, né? Então, as tensões VOA, VBO e VCO são obtidas com o emprego de VNO e é dada e dá tensão apropriada de linha para neutro assim, ó. Olha aí agora. Olhando para aquela mesma figura, nós vamos encontrar as tensões VAO, VBO e VCO, né? Aquelas que apareceram na figura. VAO, VBO e VCO, né? E você ficou com dúvida bem aqui. Professor, de onde veio a VAN, né? Está aqui, eu estou te mostrando agora uma forma bem mais enxugada de tu encontrar, né? Então, quem é o VAO? Vai ser o VAN mais VNO. Somei os dois, deu 139,5. Quem é o VBO? Vai ser VBN. Só olhar para a figura, né? Tem que olhar para a figura para me entender isso daí. É muito cálculo, né? Mas não tem nada de complicado. Isso aqui é um conceito de fasores, né? Fasores. Eu vejo esses fasores VAO, VBO e VCO. Você vai ver aqui dentro, naquela primeira figura que a gente viu lá. Nós estamos fazendo, ó, VAO, né? Quem é o VAO e quem é o VAN, né? E quem é o VBO, certo? Não tem nada de complicado aqui, né? É a nossa cabeça que não está acostumada. Então, quem é o VAO? Lógico que o VAO é o VAN, né? Mostrando lá. Eu vou trazer essa figura para cá, que a gente consegue. Eu vou trazê-la para cá. Espera aí, que é para não ficar a gente se deslocando. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. Ela. Eu vou tirar ela de um outro canto aqui. Espera aí, eu vou tirar ela de um outro canto para a gente poder ter uma visão melhor do que eu estou te explicando. Só um minutinho aí. Não, não era essa que eu queria. Eu tô olhando outro arquivo aqui que você não está vendo. O arquivo que eu estou vendo, você não está vendo e não precisa ver, tá? Só um minutinho que eu tô trazendo a figura para você ter uma visão mais prática do que eu estou querendo dizer. Exemplo 6. Deixa eu achar ele aqui. É meio cansativo, né? Mas é porque exige muito raciocínio aritmético de, de figuras, né? Aí nem todo mundo está bem adequado. Então, eu levo essa figura para lá
14, onde é que eu estava? Deixa eu ir aqui, porque é melhor eu ir navegando assim. Eu vou jogar a figura aqui, em algum lugar eu jogo ela aqui. Deixa eu diminuir ela aqui, trago ela para cá, coube aqui, né? Ela coube bem aqui, ó, pronto. Agora fica mais fácil da gente visualizar. VOA. VOA. É VAN, ó, VOA, esse lado aqui. Então, ele vai ser a soma do VAN, né, esse outro lado do triângulo, mais o VNO, né? Viu aí como ficou fácil? Aí esses valores de VAN e VNO nós já temos, peguei lá atrás. Quem é o VBO? Quem é o VBO daqui para cá? Ó. Quem é o VBO? É o VBN, esse outro lado, é vendo esse triângulozinho? Deixa eu pegar o apontador aqui. É só uma questão de ótica. Quem é o VBO? VBO, esse lado aqui, do outro lado, esse triângulozinho escondido aqui. Quem é o lado VBO é igual ao VBN mais o VNO, né? Olha aí, né? Quem é o VCO? Quem é o VCO? O VCO vai ver o VCN mais o VNO, né? Legal aqui, né? Pronto. Né? Então, as correntes de linha obtêm-se facilmente a partir das tensões e das correspondentes admitâncias de carga. Ah, professor, eu não quero usar admitância, mas é uma maneira mais simples de você resolver. Nós estamos simplificando. Quem é o IA? Quem é o IA aqui? Só a corrente A, já que já é na outra figura. Não vou trazer ela para cá, não, para não complicar tanto. Então, o IA vai ser o VOA vezes o YA. Pronto, né? Substituir aqui, olha como fica fácil. Só olhando para a figura. E tanta gente repetir, daqui a pouco você já estará dominando, né? Então, as correntes e tensões acima conferem com boa aproximação com os resultados do exemplo 6. O exemplo 6 ficou assim meio aéreo quando a gente começou a estudar, né? Mas agora, utilizando essas definições que eu lhe mostrei, simplificou muito os nossos cálculos, né? Isso aqui a gente vai levar para a vida prática, tá? Vamos levar isso aqui para a vida prática. Eu vou te mostrar na prática como isso acontece. Agora vamos pensar um pouco de potência. Essas correntes que navegam em todo o sistema, em todo o nosso sistema trifásico, essas correntes são portadoras de energia, né? Aí a gente já sabe muito bem que a corrente ela é uma portadora de energia, podemos até dizer de energia elétrica, né? Então, quando ela chega no dispositivo, essa energia é transformada, né? Se ela chegar num resistor, ela é transformada em calor. Se ela chega numa bobina, num indutor, né? Ela é transformada em campo magnético. Se ela chega num capacitor, toda essa energia que a corrente traz é transformada em campo magnético. Eu falo os três elementos, né? Os entes fundamentais de um circuito elétrico. Estou falando deles. Essa corrente. Então é interessante que a gente já estude a potência que essas cargas no circuito trifásico equilibrada, como é que elas se comportam. Então, já que a corrente é a mesma nas impedâncias de fase, as cargas equilibradas, falando em estrela ou em triângulo, a potência de fase é igual a 1/3 da potência total. Lógico, né? Ninguém tem dúvida disso, né? É 1/3 a potência total. A impedância ZA da figura 1421, aqui só tem as impedâncias, né?
ZA não, querido. Z delta. Z delta e aqui é ZY, né? É a linguagem que ele está falando aqui. Você viu que a nossa linguagem de engenharia é até mais bonitinho falar Z delta, né? Z delta. Ó. A tensão na impedância Z delta, né? Na figura, é a tensão de linha. E a corrente de fase, né? Então, a tensão na impedância delta da figura 1421 é tensão de linha. E a corrente de fase. O ângulo entre a tensão e a corrente e o ângulo da impedância. Então, a potência de fase, eu posso escrever assim, ó, que é 3 vezes VL F', né? Interessante essas duas fórmulas aí. A gente sabe que a potência de fase, ó, é a tensão de linha vezes a corrente de fase, né? Vezes a corrente de fase. Então, a potência total é 3 vezes isso daí, né? Eu usei o cosseno aqui. Essa é a fórmula fundamental. Como nas cargas equilibradas em triângulo, e L é raiz de 3 vezes IF, eu fiquei de fazer essa demonstração para você, matematicamente. Por que está aparecendo esta raiz de 3 aí, tá? Depois a gente vai lá e faz esses cálculos para você. Temos que a potência de linha é a raiz de 3, C de linha vezes I de fase, cosseno θ. Na figura 1421b, voltando para a figura, para você dar uma olhada aqui, 1421d, né? As impedâncias estão ligadas em estrela, as correntes são correntes de linha. E a tensão ZY é a tensão de fase. O ângulo entre elas é o ângulo da impedância. A potência de fase é, então, dada por potência de fase, V de fases e de linha, cosseno θ. E a potência total, olha, 3 vezes, né? Então, eu posso escrever que a potência total é raiz de 3 VL e linha cosseno θ. Né? Chegamos a essa conclusão. Eu posso depois, numa aula separada, fazer essas demonstrações, porque aqui é interessante é que você veja a equação que você vai utilizar. Agora, como gerou esse resultado aqui da equação 12, eu lhe mostro essa demonstração matemática. Como as equações 9 e 12 são idênticas, olha aí, a equação 9 e a equação 12 são idênticas, a potência em qualquer carga trifásica equilibrada é dada por raiz de 3, V de linha e de linha, cosseno θ, onde θ é o ângulo da impedância de carga ou o ângulo da impedância equivalente, na hipótese de serem várias cargas equilibradas alimentando o mesmo sistema. Os volt-amperes totais, NT, que muitos livros chamam ST, né? A potência aparente total, que é a soma das duas potências, a potência ativa em watt e a potência reativa em VAR, né? E a potência reativa total Q foram relacionadas a PT no capítulo 7, como nós estudamos. Assim como uma carga trifásica equilibrada, a potência ativa e a potência aparente e a potência reativa são dadas. Está aqui. Essas fórmulas aqui, a gente trabalha com a potência total, apareceu aqui o cosseno θ, já a total não precisa de cosseno nem de seno, porque é a total. Já a QT tem o seno. Aqui a gente já viu lá no capítulo 7, 9. Batímetros e cargas em estrela. Essa aula aqui é uma aula puramente de laboratório, né? Mas
A pandemia está nos tirando esse privilégio de irmos para o laboratório, mas nós vamos para o laboratório. Vai, deixa eu tirar a minha foto que está em cima da apresentação. Está nada. Eu estou vendo ela aqui embaixo e na gravação ela está aparecendo em cima. Então, o vatímetro, aquele instrumento que mede o consumo de potência ativa, né? Aquele medidorzão agora, que agora ele é um digital, mas ainda tem algumas empresas o Jurássico analógico, né? Aquele que tem os ponteiros. Então, esse vatímetro vai medir o consumo de energia em quilowatt, né? Então, o vatímetro é um instrumento com uma bobina de potencial e uma bobina de corrente. Se ele vai medir potência, ele tem que captar, ele tem que coletar os sinais de potencial e os sinais de corrente, arranjadas de forma que a sua deflexão seja proporcional a VI, o produto da tensão pela corrente. VI cosseno θ, onde θ é o ângulo entre a tensão e a corrente, isso a gente já sabe. Uma carga ligada em estrela a 4 condutores exige 3 vatímetros, com um medidor instalado em cada linha, né? Eu tenho que medir o consumo de cada linha, é um circuito trifásico. Então, aqui nós temos o primeiro vatímetro, o vatímetro da fase A, o WA, o vatímetro da fase B, o WB, e o vatímetro da fase C, o WC. Como o vatímetro tem que medir sinal de potencial e sinal de corrente, então a corrente entra nesse ponto e sai nesse ponto. Legal? O vatímetro já como é que eu digo? Já capturou, né? Já mediu a corrente que está passando aqui. Aí depois nós temos um de potencial, tira mais um ponto, liga aqui, aí o outro potencial na outra fase, que é a tensão VAN, né? E assim sucessivamente. Né? Tu vê o que é um assunto puramente de laboratório, né? Para te mostrar como que você liga esse vatímetro. Ele precisa de informação de tensão e corrente, né? Porque corrente, ele vai multiplicar a corrente pela tensão para obter a potência, né? Em watt, certo? Então, o diagrama de fasores da figura 22b, esse daqui, ó. O diagrama de fasores, eu devia ter colocado lá também, né? Admite uma corrente atrasada na fase A e adiantada na fase B e C, com ângulos θA, θB, θC, respectivamente. As leituras são isso daqui, que nós acabamos de falar, né? Quem é o consumo do WA na fase A? É VAN vezes IA cosseno θ. Né? Aqui ele não falou θ, botou esse ângulo, que é o ângulo da própria tensão, né? É o ângulo que fica entre a corrente e a tensão, né? E aí sucessivamente. Então, o vatímetro WA lê a potência na fase A, o vatímetro WB e WC leem, respectivamente, né, as fases B e C. Então, a potência total, veja que é uma leitura unitária, né? Uma leitura unitária dos 3 vatímetros. A gente faz um trabalho de laboratório e fica mais esclarecido. O método dos 2 vatímetros, tem vários métodos aqui. Eu acho que eu já estou com 1 hora já de aula. Eu não gosto de passar de 50 minutos, que fica muito cansativo. Aí vamos agora ver o que é mais estudo de medidas elétricas, né? A gente vai lá no laboratório fazer isso. Se não for todo mundo, vai virtualmente. Eu vou e de lá eu mostro. Aí, se eu não for no laboratório IFAM, eu vou no laboratório USP, entro lá virtualmente e faço
os ensaios para você. A pessoa estou assistindo aula na Universidade de São Paulo ou na Universidade Federal do Ceará, a gente entra lá no laboratório, tá? A potência total em uma carga trifásica 3 condutores é obtida pela soma das leituras de 2 vatímetros ligados em 2 linhas quaisquer, estando sua bobina de potencial ligada à terceira linha, como mostra a figura 1423. Aqui, ó. Aquele mesmo caso que a gente mostrou, né? Se eu vou medir aqui na fase A, se eu vou medir na fase B, né? Eu preciso da corrente, então a corrente entra nesse ponto e sai nesse ponto e vai alimentar o ponto do circuito. Aí, do outro lado do vatímetro, eu tiro mais um ponto e fecho com a outra fase, que é a leitura, né? Olha, eu peguei nesse ponto o potencial de B e nesse ponto eu fechei para o potencial de A, é o vatímetro A, né? Interessante aí, né? Aí eu vou lá, pego as formulazinhas que eu já tenho. Quem é a leitura de potência do vatímetro A? É a tensão VAB, ó, já peguei VAB, né? Tá aqui um ponto A até o ponto A, daqui até o ponto B. E o ângulo entre as duas, e assim sucessivamente. Aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes no nó, nos nós A e C da carga, entre ângulo, tens que o IA, que entrou nesse ponto, vai ser igual ao IAB mais o IAC. Lógico, né? A corrente que entra nesse ponto A é igual às duas correntes que saíram. Então, a corrente que sai do ponto A para o ponto B é a corrente IAB. A corrente que sai do ponto A para o ponto C é a corrente IAC. Da mesma forma, eu posso dizer da corrente C. A corrente C que entrou nesse ponto é a corrente CA mais a corrente CB. Deu a fórmula 17, né? Interessante aqui, ó. Substituindo as equações 16, os valores de IA e C, dados em 17, que é só jogada, né? Dados em 17, vale, né? Que a leitura no vatímetro VA vai ser VAB vezes IAB, cosseno, mais VAB e AC, cosseno. E aí, sucessivamente, né? Eu queria agora voltar para a sala de aula para a gente ver as dúvidas que vocês apresentaram, vocês se manifestarem, e eu continuo agora com a aula ao vivo com vocês.